Salve, salve pessoal! E aí, tudo no suave com vocês? Tomara que sempre bolsonarista. Tá não, papai. O Chihuahua tá doido, meu velho. O senador Marreco, lá, ex-juiz espacial, Sérgio Moro, tá ligado não? Oxe, foi querer lacrar, meu velho, numa comissão lá de Relações Exteriores e Defesa Nacional e tal, tá ligado? Do Senado e pá. Oxe, tomou uma invertida lá do embaixador Celso Amorim, tá ligado não? E achando pouco, meu velho, Humberto Costa e Randolfo Rodrigues completou o estrago, meu velho. Ei, na humildade, por favor, se inscreve no canal. Deixa like e comentário pra ajudar nós no engajamento. Pode comentar qualquer coisa, tá ligado não? Se tiver com dúvida, coloca aí sem anistia. Que o gato já fica nervosinho, enfim. Bora dar uma sacada aqui no vídeo sem mais delongas. É fogo no gado, papai. Lula diz que Maduro deve explicação para o mundo e pede bom senso. Poderia convocar novas eleições. Com a palavra o senador Sérgio Moro. Senhor embaixador Celso Amorim, o senhor normalmente é considerado o principal assessor internacional do presidente Lula e foi enviado por ele à Venezuela para acompanhar essa crise. Então eu creio que posso considerar, e também é uma pergunta, que as suas posições, em regra, refletem as posições do presidente Lula nesses assuntos em particulares. Depois o senhor pode responder quando for a pergunta. O senhor mencionou da questão da paz, que o governo brasileiro busca a paz na Venezuela. Mas o senhor mesmo aqui reconheceu, e isso tem sido denunciado, inclusive pelo Alto Comissariado das Nações Unidas de Proteção de Direitos Humanos, as detenções, as prisões arbitrárias que estão ocorrendo na Venezuela, não só de opositores, mas manifestantes. O senhor mencionou aqui o número de 1.200 pessoas, que é um número que tenha sido apontado, mas o próprio governo Maduro tem se jactado de prisões em maior número, que chegam a 2.000. Como pode ter paz, embaixador, com essa política de prisões arbitrárias, acusações de tortura, inclusive, sobre a oposição? É essa paz que o Brasil está defendendo na Venezuela? Eu tenho aqui, por exemplo, algumas referências. William Dávila Barros era ex-governador do estado de Mérida, dirigente do Partido da Ação Democrática da oposição, foi preso em 8 de agosto, logo após as eleições. Temos aqui Maria Oropesa, que era a coordenadora do Comando Frente Venezuela no estado portuguesa, foi presa em 6 de agosto, inclusive conseguiu filmar, né, e colocar na internet momentos antes da sua prisão. Fred Superlano, dirigente da Vontade Popular. Todas as pessoas estão sendo presas, até a denúncia de tortura. Nós estamos voltando com aqueles desaparecimentos forçados. O Brasil, o senhor protestou junto ao governo Maduro, de maneira formal ou informal, essas detenções arbitrárias? E como que o senhor consegue conciliar esse desejo pela paz, né, com esse tipo de política que tem sido adotada pelo Maduro? Inclusive tem sido denunciado por órgãos internacionais reconhecidos como Alto Comissariado das Nações Unidas, tem sido noticiado pela imprensa. Eu gostaria de saber qual que é a posição do governo brasileiro em relação a essas prisões arbitrárias. O senhor mencionou também, senhor embaixador, a Vossa Excelência mencionou que recebeu o Edmundo Gonzalez, e nisso fez muito bem, elogio a sua posição, mas o senhor se recusou a receber a principal líder da oposição, a Maria Corina Machado, que é uma pessoa hoje ameaçada, não só de morte, mas de prisão arbitrária pelo governo Maduro. O senhor não acha que o governo brasileiro, o principal representante do governo Lula, recebendo a Corina Machado, isso não daria alguma proteção a ela, pelo menos? Ou reconhecendo como uma legítima representante da oposição e líder da oposição? O senhor não acha que, senhor embaixador, que seria uma postura mais adequada? Eu lembro aqui que tivemos na época da ditadura, que foi muito elogiada as posturas da Igreja Católica Brasileira, Dom Evaristo Arnes, que visitava pessoas presas, que recebia líderes, até para protegê-los, para dar uma visibilidade
Não seria essa uma postura adequada por parte do governo brasileiro e seus representantes na Venezuela? Senhor embaixador, o senhor visitou ou pediu para visitar alguma prisão, algum centro de detenção no qual essas pessoas estão arbitrariamente detidas lá na Venezuela? Ou se o senhor não fez isso, algum representante do Brasil na Venezuela, da embaixada, seja um alto diplomata, um diplomata de menor nível, chegou a pedir para fazer alguma visita a alguma dessas pessoas arbitrariamente detidas lá na Venezuela? Faço aqui uma concessão, senhor embaixador, elogio a postura do Brasil em não reconhecer a vitória de Maduro, enquanto não forem apresentadas essas atas. Acho essa postura positiva. Em relação, porém, à oposição, a informação que nós temos é que cada ata eleitoral tinha um QR Code e que a oposição, apesar de toda a repressão que sofreu, conseguiu copiar, tirar cópia dessas atas, antes que elas fossem levadas ao centro eleitoral, e com base nessas informações do QR Code, já fez um levantamento de mais de 80% das atas e apontaram essas atas a vitória da oposição na eleição Venezuela. Países têm reconhecido, inclusive, essa vitória, como o próprio Estados Unidos. O Centro Carter tem tido posições bastante firmes quanto às arbitrariedades do governo Maduro. Qual a sua opinião sobre essas declarações do Centro Carter? Como é que o senhor, embaixador, vê a posição do Centro Carter e se o senhor reconhece o Centro Carter como um observador que faz um trabalho de qualidade no acompanhamento dessas eleições internacionais? Eu me espantei com uma declaração de Vossa Excelência, que embora louvadamente não tenha reconhecido a vitória de Maduro e tem cobrado essas atas, mas li na imprensa, e Vossa Excelência pode confirmar ou não essa declaração, que Vossa Excelência teria dito que fez uma falsa equivalência em relação à posição do governo Maduro e da oposição. Vossa Excelência teria dito que Maduro teria que apresentar as atas, mas que Vossa Excelência não confiava nas atas da oposição. Mas a oposição não tem as atas. Quem tem o poder sobre as atas é o governo Maduro. Essa equivalência, não sei se Vossa Excelência fez de fato, mas me parece absolutamente inapropriada quando coloca na mesma vala oposição e situação ali na Venezuela. E a oposição, com a reconstrução das atas através desses QR Codes, demonstrou efetivamente que a vitória foi de Edmundo Gonzalez, e por uma larga maioria. Não seria o caso do Brasil reconhecer essa vitória do Edmundo Gonzalez, como fizeram outros países ali dentro da Venezuela? Não sei se esse é o ponto principal, que o senador pode ficar tranquilo que o Brasil não corre o risco de ser pária. Primeiro, a própria posição do Brasil tem sido elogiada pelos Estados Unidos, pelos países da Europa, todos querem saber o que o Brasil está fazendo, como é que está agindo, e nenhum deles... Quantos países reconheceram o governo a vitória do Edmundo Gonzalez? Muito poucos. Muito poucos. O próprio governo americano foi, voltou, não se sabe bem que posição está. Disse, não houve reconhecimento, mas nós achamos que ele ganhou. Não, sim, mas isso não é reconhecimento, no sentido formal da palavra, quer dizer, porque há uma resistência natural. Eu não estou negando que provavelmente essas cópias possam refletir a realidade, eu não estou negando. Mas não é um bom precedente de você começar por aí. Então, eu acho que é uma coisa que todos têm essa preocupação, não é só o Brasil. E todos têm uma preocupação também de que haja uma solução pacífica. A questão de direitos humanos eu não posso deixar de concordar, eu concordo absolutamente, é criticável. Agora, o que eu posso lhe dizer é que na época do presidente Chávez, frequentemente me aconteceu, aliás, no caso até era uma mulher mesmo, que estava, não estou vendo aqui a senadora, desculpe, era uma mulher que estava presa, a Condoleezza Rice me ligou e eu liguei, eu não me lembro mais se eu liguei para o Chaves ou para o chanceler na época, eu sei que ela foi solta.
pouco tempo depois. Nós tínhamos um diálogo. Agora, eu não falei desse assunto porque isso aconteceu depois. Eu estava lá, eu fui lá para ver a questão das eleições. E foi o que me motivou. E tive com o Edmundo, tive com o candidato no próprio dia das eleições, não foi? No dia seguinte das eleições. Então, era o que eu tinha que fazer naquela época. Essa questão de direitos humanos é muito importante. Eu condeno, pessoalmente, acho um erro. E pior, às vezes tem a frase famosa, pior que o crime é um erro. É um erro. Isso não deveria estar acontecendo. E eu tenho a impressão que isso está acontecendo como uma espécie de ameaça para deixar a situação mais difícil. Agora, veja bem, a nossa função, a função do Brasil é apaziguar, é encontrar uma solução que seja pacífica. Obviamente que se houver uma solução pacífica, esses 1.200, eu não acredito nessa cifra de 2.000, eu acho que isso é provavelmente, estou dando uma opinião, né? Não há de ser um número maior a realidade do que a própria oposição diz, porque é para uma ameaça, digamos. Eles todos serão soltos, provavelmente. Então, provavelmente, se não forem, nós agiremos. Agora, uma questão que tem sido colocada da data, nessa manchete que eu li, está muito clara a impaciência também já do presidente Lula com relação à demora das atas. Isso é evidentemente uma preocupação. Agora, colocar uma data fixa, um ultimato, eu acho que não é produtivo. A minha experiência, para o que ela possa valer, indica que isso não traz bons resultados, mas seguiremos atentos. Eu não sei se eu atendi a todas as perguntas, tem alguma muito importante, porque eu não fui na ordem e acabei me perdendo um pouco aqui no número. Com relação à Corina, ela tem... o senador vai me permitir, nós não estamos numa sessão reservada, nós estamos numa sessão pública, mas há contatos em nível muito alto com a senhora Corina. Então, eu acho que se isso o tranquiliza, eu transmito isso. Senador Sérgio Moro. Só para confirmar, então, senhor embaixador, Vossa Excelência mesmo, então, não visitou nenhuma dessas pessoas que foram presas ou fez algum protesto público? O senhor transmitiu ao Maduro a preocupação do governo brasileiro com essas prisões arbitrárias, com essas violações de direitos humanos? E o corpo da embaixada hoje dos diplomatas brasileiros tem feito alguma iniciativa nessa linha? Porque sejam 1.200, sejam 2.000 pessoas, o fato é que nós temos aqui ações típicas de ditadura. A minha preocupação, como disse, sim, nós temos que buscar a paz. O Brasil tem um raio de ação limitada, mas o que nós assistimos desde que o Brasil figurou como garante nesse acordo de Barbados, que simplesmente o ditador Maduro tem feito o que quer. Inabilitado opositores, prendido opositores, mesmo antes das eleições, tem pessoas presas arbitrariamente. Isso foi acirrado agora, essas prisões, e, no entanto, a visão que, particularmente, que é da opinião pública brasileira, inclusive, os jornais são muito categóricos nesse sentido, posição de vários grupos aqui latino-americanos, inclusive compondo ex-presidentes latino-americanos, Grupo Ideia, o Grupo Democracia e Liberdade, que o Brasil tem atuado de maneira muito complacente. Queremos a paz, sim, temos instrumentos limitados, mas até quando Maduro vai violar esses acordos, vai prender opositores, vai fraudar essa eleição, e o governo brasileiro vai permanecer nessa posição de relativa patitude, que desculpe aqui a expressão, mas essa é a percepção que nós temos. Chega um momento que o governo brasileiro tem que dizer, chega, olha, não quero mais tratar disso, vi tudo que eu tentei, não deu certo, bem, vou tomar as providências que eu posso tomar em relação a esse país. Não reconheço, entendo que houve uma fraude
E, claro, ninguém vai invadir Venezuela ou coisa parecida, mas não podemos ficar passando a mão na cabeça do ditador. Palavra o embaixador Celso Amorim. Primeiro eu queria, responder diretamente uma questão do senador Moro. Não, eu não visitei prisões porque esse não foi o mandato que me foi dado. Eu fiquei 3 dias na Venezuela para acompanhar as eleições. Eu não estou dizendo que esse assunto não nos interessa. Eu queria acrescentar que o governo brasileiro, não eu, o governo brasileiro, há mais tempo, ofereceu, inclusive, retirar os assessores da senhora Corina que estão presos ou estão exilados na Embaixada do Brasil. O Brasil está interessado e continuará interessado em resolver e ajudar a questão de direitos humanos. Agora, nós estamos enfrentando um perigo mais imediato, que é de um conflito muito grande. Então, estamos tentando resolver esse antes e depois os outros. Aliás, não necessariamente sequencialmente, até porque essa oferta, para até mandar um avião brasileiro para retirar as pessoas que estavam antes na Embaixada Argentina e agora sob os cuidados brasileiros para retirá-los de lá. É uma oferta que está de pé. Agora, se você não conversa com outra pessoa, você não consegue. Então, o que nós estamos tentando fazer é resolver essas questões pelo diálogo, não como algumas pessoas pensaram em fazer no passado. Nós não vamos impor a democracia à Venezuela, nós vamos conversar e como eu disse em várias ocasiões, isso aconteceu efetivamente. Eu dei um exemplo da Condoleezza Rice, foi um, mas houve vários outros. Nós tivemos muitos encontros, isso era na época do presidente Chávez. Houve um isolamento muito grande da Venezuela, que não contribuiu para a melhora da situação. Nós estamos tentando atuar agora e levando em conta absolutamente correta preocupação do senador com os direitos humanos. Correta, senador. Agora, é uma situação que se reproduz em outros países. Por exemplo, eu não quero aqui entrar em discussão sobre outros países, mas em um país latino-americano há um ex-vice-presidente preso, doente. E também nós não conseguimos tirar. O que eu posso fazer? A gente faz, o presidente Lula faz gestões, conversa. E aí os países que têm mais interesse no Brasil, ou respeito pelo Brasil, atendem. Os outros, às vezes, não. Mas eu não posso fixar um ultimato. Porque o ultimato, se você cumpre, é um desastre. E se você não cumpre, você perde a credibilidade. Então, nós estamos tentando, com grande... A declaração que eu li hoje aqui do presidente Lula é clara a esse respeito. Nós estamos, digamos, usando todos os instrumentos pacíficos para que a gente chegue a uma conclusão. E, como eu disse, voltando ao ponto ontem, eu não quero insistir muito nisso, mas ontem, eu acho, eu não sei, eu confundo os dias, anteontem, eu recebi uma ligação do secretário de Estado do Vaticano. Se ele achasse que o Brasil era um par, ele não ia ligar, não ia telefonar. E não telefonou para me dar conselho, telefonou para saber o que estava acontecendo, como é que era. E da mesma forma que governantes da França e de vários outros países, da França eu me lembro mais claramente, mas de vários outros países, têm manifestado confiança na mediação do Brasil. Eu acho que é esse o caminho. Em verdade, eu me sinto muito satisfeito com as respostas e os questionamentos que foram feitos ao ministro. Queria apenas fazer algumas observações, mas antes de fazê-lo, acho que é importante nós fazermos alguns registros aqui da incoerência desse segmento da extrema-direita no nosso país, não é? Obviamente que qualquer tipo de desrespeito aos direitos humanos, onde quer que aconteçam, obviamente onde aconteça lawfare, nós temos que nos manifestar, mas não cabe à autoridade política, à extrema-direita desse país, nem para falar de lawfare, nem para falar de democracia e direitos humanos. Com episódios recentes, lawfare, em 2018, o atual presidente da República foi impedido de disputar uma eleição que ele venceria por causa de um lawfare praticado no Brasil, seja lá em Curitiba por um juiz de primeira instância, seja pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então,
carece de autoridade política para falar sobre esse tema, para criticar quem quer que seja, ainda que a crítica possa ser verdadeira. Assim como para falar de liberdade e democracia. Felizmente, o que se propunha para o dia 8 de janeiro de 2023 não se concretizou. Se tivesse se concretizado, muito provavelmente isso que nós estamos fazendo aqui não faríamos. Esse Congresso provavelmente estaria fechado. Teríamos um ditador de plantão e teríamos, como sempre só ia acontecer nos países em que há ditaduras, algum tipo de arremedo de parlamento para tentar vender a ideia de algum grau de legitimidade. Então, faço questão de fazer essas observações porque as coisas não podem ter dois pesos e duas medidas. Agora mesmo, o Brasil assumiu, em relação à Venezuela, no que diz respeito à embaixada de alguns países, que foi falado, da Argentina, de outros mais, uma atitude política importante. Primeiro, devia ser reconhecida. Segundo, os mesmos que manifestam essas preocupações ficaram caladinhos aqui quando o presidente do Equador mandou invadir a embaixada, era do México, e prender na Embaixada do México um ex-vice-presidente da República. Eu não vi a extrema-direita brasileira dizer nada aqui, nem nessa comissão, nem no plenário, nem em lugar nenhum. Então, eu acho que é importante... O nosso governo tem autoridade política para debater essas questões e tentar produzir alguns entendimentos. Mas eu queria insistir numa tese, numa questão que foi levantada aqui, não uma tese, mas uma questão, porque nos preocupa a todos, né? É lógico que não se trata de estabelecer qualquer tipo de ultimato, mas o Brasil tem que ter a previsão do que vai acontecer. Até quando nós vamos aguardar a entrega dessas atas? E se elas não forem entregues, quais são as consequências? Nós vamos declarar que não reconhecemos o governo anterior, o governo de Maduro? Nós vamos abrir um debate para a construção de algum tipo de entendimento político, aonde para a fronteira de uma mediação para evitar uma violência política, uma guerra civil, e começa uma interferência política propriamente dita. Eu tenho visto alguns comentários em relação a isso. Eu teria esse interesse de saber. Segundo, eu pergunto, será que o Brasil não está assumindo... Estou fazendo uma crítica, não é nem uma crítica, um questionamento construtivo. Será que o Brasil não está assumindo uma responsabilidade muito grande em relação a isso? Porque, veja, vários países dizem, não, quero saber como é que o Brasil vai agir, quero saber como o Brasil vai fazer, estamos confiando no que o Brasil vai fazer. Até que ponto não é uma omissão também de muitos desses países e jogar uma responsabilidade muito grande no Brasil, especialmente se acontecer isso que eu estou dizendo. O que é que nós vamos fazer se essa ata não aparecer? E até onde vai a nossa participação nesse processo para que isso não se configure como uma interferência política? Concedo a palavra ao senador Randolfo Rodrigues. Obrigado, presidente Renan. Meu caríssimo embaixador Celso Amorim, é sempre uma honra enorme para todos nós aqui apreciar vosso conhecimento e vossas informações. Vossa Excelência, que é um orgulho da nossa chancelaria, do nosso Itamaraty. Eu acho que na preliminar é necessário ser registrado isso, porque ao ver o senhor aqui falar, como já vi anteriormente o embaixador Mauro Vieira, nós apreciamos o retorno da tradição diplomática brasileira. Tradição diplomática brasileira que sempre destacou esse país como uma nação multipolar com relação com todas as nações do mundo e baseado nos princípios constitucionais que estão no artigo 3º da Constituição. E é assim que nossa diplomacia está atuando agora, muito bem relatado pelo senhor. E essa atuação do Brasil, que foi de ontem, com chanceleres,
como José Maria Parense, que fundou a nossa diplomacia moderna. E é de hoje, com o senhor, que tem garantido que o Brasil não está isolado do mundo, que o Brasil não é pária. Aliás, o Brasil, nos últimos 2 anos, tem demonstrado concretamente que voltou ao mundo. Talvez o Brasil fosse pária se o presidente brasileiro estivesse atacando a primeira-dama de qualquer outro país à toa. Não é o caso atual. Talvez o Brasil se tornasse pária se o chanceler fizesse uma crítica genérica do chamado globalismo internacional, de forma desqualificada. Não é o caso. Talvez o Brasil fosse pária se, durante uma pandemia, o governo brasileiro não reconhecesse as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Não é o caso. Eu quero aqui externar, primeiramente, uma posição pessoal, particular. A Venezuela não é uma democracia. O governo do senhor Nicolás Maduro é um regime de exceção. E eu quero externar claramente isso, que as instituições democráticas da Venezuela, no meu sentir, no meu entender, foram rompidas. Dito isso, é importante que todos os colegas aqui do plenário percebam e acompanhem quais são os passos da diplomacia brasileira nesse caso. Basta ver as notas da diplomacia brasileira logo após o resultado das eleições. A primeira, a nota 336, o Ministério das Relações Exteriores, da nossa diplomacia, reafirmou o princípio da soberania popular na Venezuela e cobrou a apresentação da comprovação do resultado eleitoral pelo governo do senhor Nicolás Maduro. Na nota seguinte, as notas 347 e 358, essa já, junto com os governos de Colômbia e México, que isolamento do mundo é esse, em que outras 2 nações dizem que vão acompanhar as mesmas medidas e a condução feita pelo governo brasileiro? Esses princípios foram reafirmados. Sobre direitos humanos, perceba a nota 358 da nossa chancelaria, onde foi pedido ao governo do senhor Nicolás Maduro o respeito aos princípios de direitos humanos. Isso é declaração mais forte contra qualquer ato arbitrário por parte da Venezuela. Mais do que isso, era impossível ter. Às vezes, os nossos colegas querem ser, me parece, alguns colegas meus, eu lhe peço desculpas, ministro Amorim, porque às vezes alguns colegas meus querem ser mais realistas que o rei. Quem elogiou a posição brasileira foi a Maria Corina Machado. É a Maria Corina Machado que diz assim: líder da oposição venezuelana, agradece Lula, senador Irã, pela posição firme em defesa da democracia na Venezuela. Então, é a líder da oposição venezuelana que diz isso. Apenas somente isso aqui para destacar. A posição brasileira tem sido chancelada pelo presidente Biden, que ligou pessoalmente para o presidente brasileiro. A posição brasileira tem sido chancelada pelo presidente Macron e por toda a comunidade europeia. A posição brasileira tem sido chancelada até pela posição venezuelana. Por fim, presidente Renan e ministro Amorim, sejam malditas todas as ditaduras, sejam de esquerda, sejam de direita, em qualquer lugar. Encher ministérios de militares sem critério, entregar empresas estatais para alguns militares é condenável, senador Irã, na Venezuela e aqui. Prometer violência, caso seja tirado do poder, é condenável, presidente Renan, na Venezuela e aqui. Fomentar desinformação e teorias conspiratórias, como faz o senhor Maduro, é condenável na Venezuela e aqui. Usar discurso violento, perseguir a imprensa, senador Irã, e perseguir opositores, até com o uso do aparato do Estado, é condenável, seja pelo Serviço de Informação da Venezuela, seja com a ABIN aqui no Brasil. Não aceitar derrota em caso de eleição é condenável na Venezuela e aqui. Usar a máquina do Estado, seja a Polícia Rodoviária Federal venezuelana, não sei se tem, seja a Polícia Rodoviária Federal brasileira, é condenável na Venezuela e aqui. Por fim, ministro Amorim, eu queria lhe agradecer e queria cumprimentar um colega de oposição, não está aqui mais, o senador Moro, porque eu vi do senador Moro aqui a posição dele de rechaçar
de denunciar o judiciário e o regime venezuelano por impedir opositores de concorrer nas eleições. É uma evolução e tanto. Então, valeu muito essa audiência. Randolph Rodrigues, velho, como sempre cirúrgico, tá ligado não? Ei, velho, esse bicho tira a onda com os bolsonaristas, velho, Randolph Rodrigues, tira a brava de 1000 graus. Mas eu gosto também muito do meu senador Roberto Costa, tá ligado não? Daqui de Pernambuco e pá, tira a bravinha também de 1000 graus. Esse marreco, na moral, meu, não sei como esse bicho conseguiu ser juiz não. Na moral, sou indignado com esse bicho ter conseguido ser senador. Que cara desqualificado, meu irmão, na real. Oxe, esse bicho aí da Lanhol, meu irmão, chega a dar asco, tá ligado não? Os caras é mó podridão e pai. Enfim. Ei, vou encerrando já os vídeos por aqui, ele já tá longo. Na humildade, pô, se não se inscreveu ainda no canal, faz isso aí por nós. Aperta no like se não apertou até agora. Se já apertou, nem aperta de novo, porque senão o bagulho desmarca, tá ligado não? E se inscreve no canal também com ativação do sininho, pô, pra chegar a notificação e pá. E outra coisa que é super importante é os comentários, pro vídeo chegar mais longe, pô, pode comentar qualquer coisa, viva Lula, viva Xandão, viva a democracia, tá ligado? Mas comenta aí, Operação Lava Jato, mais de 1000, tá ligado não? Ei, tamo junto, até a próxima. Golpista bom, é golpista preso, papai. E é sem anistia e sem saidinha pra golpista também, viu, meu véi? Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!